Bom dia, segunda-feira! O que você sabe sobre a sua própria história? Essa pergunta pode parecer um pouco diferente, mas é importantíssima. E o que mais surpreende é que a maioria das pessoas sabe pouquíssimo sobre a própria trajetória. E justamente por isso é que hoje a ideia por aqui é te convidar a olhar com mais amor e atenção para a sua história. Que tal começar pensando um pouquinho na história da sua família? É o que chamamos de transgeracional, aquilo que aconteceu nas gerações antes de nós. Você sabe como viveram os seus antepassados? De onde eles vieram? Que tipo de trabalho realizavam? Como eram os relacionamentos, a saúde, as dificuldades e as alegrias que marcaram a vida deles? Isso tudo fica registrado no nosso DNA e influencia diretamente a nossa vida. Portanto, se você tem a oportunidade de saber mais sobre o que aconteceu com a sua família, antes de você chegar ao mundo, não deixa de aproveitar. Depois, é hora de pensar em como foi a sua gestação. O que você sabe sobre o período em que você estava dentro da barriga da sua mãe? Como seus pais viviam naquela época? Quais eram as principais emoções que eles sentiam? Quais as bênçãos e quais as dificuldades estavam acontecendo nesse período? Esse é um dos capítulos mais importantes da nossa história. Sempre quando eu estou atendendo um paciente pela primeira vez, uma das perguntas que eu faço é: de quantos meses a pessoa nasceu? E eu também pergunto se ela nasceu de parto normal ou de cesárea. E por incrível que pareça, uma grande quantidade de paciente não sabe se nasceu de parto normal ou de cesárea. Não sabe até mesmo se foi um bebê prematuro ou não. Muitas vezes não sabem nem mesmo se precisaram ficar na UTI neonatal ou se houve intercorrências durante o parto. Percebe a importância disso? Eu estou falando do momento em que você saiu de dentro da barriga da sua mãe e veio para o mundo. É um marco histórico na sua vida. E então, o que você sabe sobre esse momento tão importante? Agora vamos para a infância. Como foi a sua? Pensa por aí. Sua família era muito numerosa e você tinha que ajudar a cuidar dos seus irmãos? Ou será que você era filho único e em alguns momentos se sentia sozinho? Pode ser também que nessa fase sua família tinha grandes dificuldades financeiras e você precisou começar a ajudar em casa. É uma possibilidade. Ou será que foi uma infância mais tranquila, com pais mais presentes em um ambiente acolhedor? E a sua adolescência? Foi um momento de muita rebeldia ou você era mais tranquilo? Teve grandes problemas com seus pais nessa época? Namorou bastante ou será que era mais reservado? Será que tinha mais tendência a se isolar? E finalmente a gente chega ao início da vida adulta, a hora em que a gente começa a ter que lidar com grandes responsabilidades. No início da vida adulta, normalmente a gente precisa tomar muitas decisões, escolher direções e nem sempre a gente se sente preparado para isso. Como foi com você? Você se sentia capaz ou tinha grandes medos? Você tinha pessoas te apoiando ou se sentia solitário nessa fase da vida? Cada uma dessas etapas deixa marcas. Elas moldam a forma como olhamos para a vida, como lidamos com desafios e até mesmo a maneira como reagimos diante de situações do dia a dia. Olhar sua história é como olhar para um espelho do tempo. Entendemos de onde viemos, reconhecemos os erros que não queremos repetir e nos inspiramos nas conquistas que abriram caminho até aqui. Só quem conhece a sua história pode construir um futuro mais consciente e verdadeiro. E quando eu falo isso, eu penso até mesmo em você, que não sabe muito da história dos seus antepassados. Talvez você tenha sido adotado, talvez você não tenha tido contato com mais pessoas da sua família, então você não sabe muito do transgeracional. Não tem problema, o pouco de informação já é suficiente, mas aqui a gente leva muito em consideração a sua própria história, o que você viveu. Isso já é uma excelente base para você se entender melhor. E o mais incrível disso tudo é que, de acordo com as técnicas que eu trabalho, como a nova medicina germânica e os ciclos de vida, por exemplo, nós somos exatamente quem somos justamente por termos vivido o que vivemos. Nós reagimos às situações do jeito que reagimos justamente por termos vivido o que vivemos. Nós temos os sintomas físicos que temos justamente por termos vivido o que vivemos. Nossos sintomas, nossos medos, nossas reações, tudo isso nasce de experiências passadas, coisas que vivemos e que o corpo e o inconsciente registraram como aprendizados de proteção.
O nosso corpo e o nosso inconsciente usam tudo que eles aprenderam no nosso passado para lidar com as situações que se apresentam no nosso dia a dia. Um grande exemplo disso são os medos que você tem. Você só tem medo daquilo que o seu cérebro reconhece como um perigo. Em algum momento na vida, você viveu alguma situação difícil em relação a isso e o seu cérebro registrou que é algo que ele precisa ficar em alerta. Por exemplo, ninguém tem medo de algo por acaso. Se você tem medo de dirigir, é porque em algum momento viveu ou presenciou situações difíceis ligados a isso. O cérebro registrou e ele manda sinais de perigo para tentar te proteger. Ele reconhece um sinal de perigo com base na sua história, com base no que você já viveu. Por isso, é fundamental que você olhe para a sua trajetória com mais amor, que você conheça um pouco mais sobre os seus antepassados ou até mesmo que você entenda um pouco mais do que você mesmo tenha vivido, mas olhando agora com o conhecimento e o entendimento que você tem hoje. Isso pode transformar a sua vida muito mais do que você imagina. Tanto é que essa é a base para o meu trabalho com os meus pacientes. Inclusive, se você quer se sentir melhor em relação a situações intensas que você viveu no passado, não deixa de agendar a sua sessão. Através da Nova Medicina Germânica, a gente consegue ver as histórias sobre um outro ponto de vista e consegue dar um novo entendimento para tudo isso, fazendo com que a nossa saúde física e saúde emocional fiquem mais alinhadas. Então não esqueça, o convite de hoje é uma viagem no tempo, onde você pode entender melhor e ressignificar muita coisa do passado para viver um presente mais harmonioso e construir um futuro muito mais consciente. Eu te desejo uma semana cheia de bênçãos e a gente se fala na segunda que vem.